Olá, amor, tudo bom com você? Eu sou Eleanor Vatti e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como passei em 6 concursos públicos. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, eu posso te ajudar. Mas antes, inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para que você não perca nenhum conteúdo deste canal. Vamos lá! Primeira coisa que eu fiz a minha vida inteira foi acreditar que eu era capaz de passar no concurso público. Eu estudei em escola pública, eu estudei no estado do Rio de Janeiro, fiz meu ensino médio no estado, meu ensino fundamental foi no município do Rio de Janeiro, minha faculdade foi uma faculdade privada. Então, eu precisava acreditar que eu era capaz de conseguir passar, que eu era capaz de entrar. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Se eu estudar, eu vou passar. Se eu quiser entrar, eu vou passar. E foi assim que eu fiz a minha vida inteira. Primeiro, eu acreditava em mim. Eu acreditava que eu era capaz. E fazia as ações. Outra coisa que eu fazia que era importante, depois fui descobrir que eu praticava a lei da atração. Foi me visualizar lá no futuro. Eu visualizava o meu nome no diário oficial, eu recebendo a notícia que eu tinha passado, eu feliz, eu sendo chamada, eu trabalhando naquela área que eu escolhia, e muito feliz e agradecida. Então eu já me via lá no futuro. E isso é uma lei da atração. A gente se visualizar lá na frente e acreditar que já é real. E aí o universo faz a sua parte, né? Então primeiro você acredita que você é capaz. Segunda coisa, você se visualiza lá na frente e aí você vai fazer as ações. A primeira coisa que eu fazia era pegar o edital da prova e descobrir quem fazia a prova. Qual era a banca que fazia a prova. Então eu tinha que descobrir. NCE, Comperv, quem é que fazia essa prova. E aí eu ia estudar as provas antigas. Eu baixava as provas antigas e começava a fazer os exercícios, ou seja, eu baixava as provas e estudava as provas, fazia os exercícios todos os dias. A partir do momento que eu acreditava que eu ia passar, eu já começava no dia seguinte a fazer as provas antigas, todos os dias. 5 questões por dia. Todos os dias eu fazia isso, 5 questões por dia ou mais. 5 de manhã, às vezes eu estava à toa, baixava lá e estava lá fazendo as provas. Ah, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B, essa aqui é a letra C. No início eu errava bastante. Mas depois você vai pegando a prática, sabe? Você vai entendendo como a banca funciona. E aí você vai acertando. E aí eu estudava a parte teórica, né? O conteúdo. Eu estudava, eu colocava o fone no ouvido, ficava ouvindo as aulas. Vou dar um exemplo da prova do mestrado. Como é que eu fiz para passar na prova do mestrado? Eu estudei numa faculdade particular, não foi em faculdade pública. Então, eu não tive muito essa coisa da pesquisa. A minha faculdade, ela me preparou para exercer a minha profissão. Eu sou professora. Então, eu tive toda a base para lecionar. Mas a parte de pesquisa eu não tive. Então, o que eu fiz? Eu precisei estudar. Esse especificamente do Prof. Letras. Eu descobri quem fez a prova, era o Comperv, e aí baixei as provas. Só que o meu concurso do Prof. Letras foi o segundo concurso. E aí só tinha uma prova antiga, que por sinal estava muito fácil. Muita gente tirou 10. O que diferenciou ali, foi eliminando os candidatos, foi a parte da redação. É preciso estudar a banca. Então, se você quer passar, você tem que estudar a banca. E aí eu fui lá no PCI Concursos. É um site que disponibiliza os concursos praticamente de todo o Brasil. Então, eu digitei lá Comperv e apareceram várias provas que o Comperv fez. E aí, fui baixando essas provas e fazendo os exercícios. Como a minha área é de língua portuguesa, todos os concursos caem em língua portuguesa. Fui baixando ali, fui estudando, fui fazendo os exercícios. E eu nem fiz cursinho nessa época. Eu estudava sozinha em casa. E aí fiquei um ano inteiro estudando. Todos os dias eu fazia 5 questões, 5 questões, 5 questões. Treinei a redação, vi mais ou menos o tema do ano anterior. E aí fiz uma redação, pesquisei. E acreditando que eu ia passar.
acreditando, eu tinha fé e entreguei para o universo. Mas, o que eu tô falando, tem que treinar a prova. Se você não treinar a prova, é difícil passar. Muito difícil, porque você vai chegar na hora, você não vai saber se a prova é interpretativa, né, muito decoreba, como é que é essa prova, você não sabe, porque você não treinou a banca, aí você fica nervoso, porque, né, é evidente, você não sabe, não se preparou, então tem que se preparar antes. Então, é acreditar que você é capaz, é você se visualizar lá na frente, já entrando para esse concurso, sendo chamado, já trabalhando, ganhando seu dinheiro, feliz da vida. Você fazer as ações, que é baixar as provas antigas, descobrir qual é a banca que faz a prova, baixa as provas, faz os exercícios todos os dias, até o dia da prova. E no dia da prova, gente, no dia da prova, o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia é comprar minha água, comprar um bicicletinho, bala, um biscoitinho, Coca-Cola, umas coisas assim para eu comer durante a prova, porque eu gosto de fazer prova comendo. Cada um tem um jeito, né? Mas se eu estiver comendo alguma coisa, eu me concentro mais. E aí entregaram a prova. O que eu fazia? Eu nem mexia na prova. Eu acalmava a minha mente. Eu fazia uma meditação. Eu primeiro agradecia a Deus, a minha fé, por estar ali fazendo aquela prova. Eu agradecia porque eu já estava visualizando as respostas certas. Eu pedia ao meu superior para me ajudar naquele momento, para que minha mente estivesse calma, tranquila. E isso durante 1 minuto, mais ou menos. E silenciava a minha mente. Ficava alguns segundos com a minha mente silenciada, para eu me conectar com o meu eu superior. E me acalmava. E eu ia à prova, contava os números das questões, verificava se estava tudo certinho, o meu nome. E aí sim, eu ia fazer minha prova. Sem ansiedade, sem cobrança, sem ficar nervosa. E fazia tranquilamente. Eu ficava durante 4 horas fazendo a prova, sem pressa. Fazia a redação quando tinha redação. E fluía, sabe? Fluía naturalmente. E quando eu ia corrigir a prova, as pessoas não entendiam como que eu passava nas provas. Muitas pessoas perguntavam assim, Helena, você acerta tudo, como é que pode? Lógico que eu não acertava tudo, eu errava algumas questões. Ah, como é que pode? Eu falei, gente, eu estudo. Eu acredito que eu consigo, eu estudo, eu tenho as minhas técnicas, porque ninguém me via sentado estudando o dia inteiro, sabe? Mas eu estudava. Eu tinha horas do meu dia. Ao invés de ficar no telefone, no YouTube, Instagram, eu ficava estudando. Eu ficava fazendo as minhas provas, eu ficava lendo. Eu colocava o fone no ouvido, gravava uma aula, a parte de fundamentos da educação, por exemplo. Eu gravava a aula e ficava ouvindo durante várias horas do meu dia. Ao invés de eu escutar música, eu escutava a aula. Eu ia para academia, colocava o fone no ouvido, eu ia caminhar, colocava o fone no ouvido e ficava ouvindo a matéria. E isso foi me ajudando. E fui passando, passei 3 vezes para o estado do Rio de Janeiro, passei para o município do Rio de Janeiro, passei para a prefeitura de Mesquita, passei para o Prof. Letras. E foi assim que eu co-criei a minha vida. Co-criei passar nos concursos. Se você quer passar no concurso público, eu vou disponibilizar uma meditação para te ajudar a passar no concurso público que você desejar. Você precisa mudar a sua mentalidade, acreditar que você é capaz, parar de se cobrar, parar de achar que você é menos do que os outros, porque você não é, você é capaz. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo.